Olá, meus amigos, tudo bem? Sejam então bem-vindos aí à nossa última aula sobre as tendências pedagógicas na prática escolar. Bom, então só relembrando aqui quais foram as tendências, né, que nós abordamos aí nesse conjunto, nessa série de aulas, né? Começamos lá com a pedagogia liberal, né, e falamos da tendência tradicional, renovada progressivista, né, renovada não diretiva, né, também da liberal tecnicista. E agora a gente está aqui numa outra tendência, que é a tendência progressista, né? Nessa tendência progressista, nós já falamos dois tópicos, né? Que é a progressista libertadora, a progressista libertária, e hoje nós vamos falar da tendência progressista crítico-social dos conteúdos, tá certo? Vamos lá então. Bom, então qual é o papel da escola nessa perspectiva que a gente está trabalhando agora, que é a análise crítica dos conteúdos, né? Então, assim, a difusão dos conteúdos é a principal característica dessa tendência. No entanto, convém destacar que tais conteúdos não são abstratos, mas sim vivos, concretos, indissociáveis da sociedade. Bom, é o seguinte, essa tendência aqui, o foco principal dela é dialogar sobre quais são os conteúdos, né? Qual que é o currículo que o professor está abordando em sala de aula. Então, mais do que nunca, essa tendência pedagógica, ela vai priorizar o fato de que os conteúdos, primeiramente, precisam ser conteúdos que fazem parte do cotidiano desse aluno, que precisam estar vinculados ao seu contexto social, né? Então agora, mais do que nunca, essa tendência ela vai levar em consideração esse aspecto aí, né, do currículo escolar. Então a escola, ela tem o poder de eliminar a seletividade social e torná-la democrática, né? Então perceba-se que mais uma vez essa tendência, né, ela está aí na prerrogativa de fazer com que a igualdade, a democracia, os direitos iguais estejam aí existindo nesse meio escolar, né? E para isso faz-se necessário que o aluno lance mão de estudar conteúdos que vão realmente fazer sentido no seu dia a dia, né? Em síntese, a atuação da escola consiste na preparação do aluno para o mundo adulto e suas contradições, fornecendo-lhe um instrumental por meio da aquisição de conteúdos e da socialização para uma participação organizada, né, e ativa na democratização da sociedade. Então, mais uma vez, perceba-se que essa prática, diferente das anteriores, né, ela vai focar na questão de que os conteúdos precisam estar ali alinhados com a transformação desse sujeito em um cidadão, né? Ele precisa estar inserido numa escola que, mais uma vez, também precisa ser uma reprodução da sociedade, né? E essa reprodução da sociedade, ela precisa estar materializada na onde? Nos conteúdos que ele irá receber do seu professor, da sua escola. Então, quais são os conteúdos que que precisam ser ensinados? Então, são os conteúdos culturais universais que se constituíram em domínios de conhecimento, né, relativamente autônomos, que são ali então incorporados pela humanidade, mas permanentemente revalidados face às realidades sociais. Então perceba que essa tendência pedagógica ela não vai priorizar o fato de que esses conteúdos vão se perpetuar. Eles vão permanecer de forma a não ser modificada. Não. Essa tendência ela fala que de tempos em tempos faz-se necessário, né, que a gestão escolar vá ali fazer uma nova análise daquele conteúdo que está sendo abordado no seu currículo escolar, para que ele seja o tempo todo, né, compatível, para que seja o tempo todo contemporâneo com a sociedade com a qual esse aluno, esse discente está ali inserido, né? Então, embora se aceite que os conteúdos são realidades exteriores ao aluno, que devem ser assimilados e não simplesmente reinventados, mas eles são fechados, né, e refratários à realidade social. Então, mais uma vez, né, precisam ser conteúdos que venham ao encontro da realidade do aluno, né, e essa realidade precisa ser o mais fidedigna possível daquela sociedade em que a comunidade escolar está inserida. Então, não basta que os conteúdos sejam apenas ensinados. Ainda que que sejam bem ensinados, né, é preciso que eles se liguem, que eles se conectem
de forma indissociável à sua significação humana, né? Tá certo? Então, em maneira de conceber os conteúdos do saber, não estabelece dessa forma a oposição entre a cultura erudita e a cultura popular. Perceba que quando ele fala nessa cultura erudita, é quando a gente de repente tem um currículo escolar que está num contexto que está bem aprofundado, né? Que está muito além daquela realidade vivida. Né? Então, assim, ele não vai fazer, né, esse confronto. Né? No entanto, né, uma relação de continuidade em que progressivamente se passa da experiência imediata e desorganizada ao conhecimento sistematizado. Então perceba que quando a gente fala no conhecimento mais erudito, um conhecimento mais elaborado, que de repente não faça necessariamente parte daquele contexto socioeconômico, sociocultural que o aluno está inserido, ele quer que você lance mão daquela realidade que o aluno, que a comunidade está envolvida, né? E vá ao longo do tempo modelando aquilo para que aquela modelagem possa de repente chegar no aspecto mais organizado. A gente percebe que às vezes algumas tendências tradicionais, ela parte o contrário, né? Ela pega um conhecimento sistematizado, bem organizado, bem pautado, né? E depois de tentar se lapidar aquilo, mostra que a nossa sociedade não está ainda organizada, que o contexto que a gente vive não é igual àquele. Perceba que aqui é o contrário, né? A gente vai chegar nessa parte mais organizada, essa parte mais elaborada. No entanto, partindo do que? Da realidade onde o nosso discente está ali inserido. A metodologia de ensino dessa tendência, então, a questão dos métodos, ela se subordina à dos conteúdos. Então, perceba que aqui o foco dessa tendência é, de fato, a questão do conteúdo, né? Então, o objetivo é privilegiar a aquisição do saber e de um saber que está vinculado às realidades sociais. Então, é preciso que os métodos favoreçam a correspondência dos conteúdos com os interesses dos alunos, né? E que estes possam reconhecer nos conteúdos o auxílio ao seu esforço de compreensão da realidade, que é a prática social. Ora, perceba que, uma vez que a escolha, que a seleção dos conteúdos vá ali ao encontro da realidade que esse aluno está inserido, acredita-se que em paralelo a isso, você vai ter o despertar do aluno para a aprendizagem. Você vai ter o despertar do aluno para o conhecimento, uma vez que esse conhecimento não é algo distante, não é algo intangível da vida dele. Então, os métodos de uma pedagogia crítico-social dos conteúdos não partem, então, de um saber artificial depositado a partir de fora, nem do saber espontâneo, mas de uma relação direta com a experiência que o aluno tem, confrontando com o saber e relacionando a prática vivida com os alunos, né? Com esses conteúdos propostos pelo professor. Momento em que se dá a ruptura em relação à experiência pouco elaborada. Então perceba que há o tempo todo, né, o lançar mão dessa questão já é atribuída para o aluno e a partir disso você insere paulatinamente os conteúdos. Essas tendências pedagógicas, a gente percebe que muitas outras tendências pedagógicas, elas se relacionam umas com as outras, né? Quando a gente fala dessa perspectiva que o aluno já tem um conhecimento e que eu vou usar esse conhecimento para inserir uma nova informação, a gente tem também um pesquisador que a gente estuda nas ciências exatas, é o David Ausubel, e ele lá, na perspectiva que ele trabalha, ele nomeia isso como subsunsores, né? Então ele fala o que são esses subsunsores. É quando o professor já parte de um conhecimento prévio que o aluno tem e a partir daquele conhecimento prévio ele vai introduzindo devagarzinho, né, o conteúdo que está sendo ali apresentado como novidade para o aluno. Mas nunca partindo do nada, nunca partindo do zero. Ele sempre tem que partir de algo que o aluno já saiba, né? Porque esse aluno ele não vai chegar a uma página em branco. Ele já vai chegar a uma página escrita pela vivência que ele tem na casa dele, na família dele, na comunidade dele, na sociedade dele. Como se dá a relação professor-aluno nessa perspectiva? Então, o papel do adulto ele é insubstituível, mas acentua-se também a participação do aluno. Então, nós temos aqui, né, uma relação quase igual entre professor e aluno, mas em nenhum momento o aluno vai se sobrepor ao professor, porque ele parte da necessidade de você ter ali um ser, né, que está dotado de um pouco mais de experiência para nortear, né, esse processo de ensino-aprendizagem. E esse ser, né, que assume agora novamente o protagonismo é o professor, né?
Então, ou seja, o aluno, com a sua experiência imediata no contexto cultural, ele participa da busca da verdade, ao confrontá-la com os conteúdos e modelos que o professor expressa. Então, o professor vai ser ali o mediador, o gerenciador desse processo de ensino-aprendizagem, né? Mas, como enfatizamos, né? Partindo o tempo todo desse conhecimento prévio que o aluno já traz consigo. Então, mas esse esforço do professor em orientar, em abrir perspectivas a partir dos conteúdos, implica em um envolvimento com o estilo de vida dos alunos, tendo consciência, inclusive, do contraste entre a sua própria cultura e a do aluno. Perceba que ele traz aqui aquela perspectiva que a gente já tinha abordado na série de aulas anteriores, que assim, o aluno ele tem uma realidade diferente. Porque quando a gente pega uma comunidade escolar, por mais que os alunos estejam ali inseridos no mesmo bairro, numa mesma região, mas eles vêm ali de concepções culturais que são diferentes. Na perspectiva familiar, na perspectiva religiosa, na perspectiva financeira. E aí, quando você tenta trabalhar com todas essas diversidades, a gente muitas vezes esquece que o professor também é um elemento que está presente ali e que carrega consigo uma perspectiva também diferente dos alunos, né? Então, essa tendência, ela precisa levar em consideração todas essas diversidades, por assim dizer, que nós vamos ter nesse processo aí de ensino-aprendizagem, nesse processo de relação professor-aluno, né? Então, não se contentará, entretanto, em satisfazer apenas as necessidades e carências. Buscará despertar outras necessidades, acelerar e disciplinar os métodos de estudo, exigir o esforço do aluno, propor conteúdos e modelos compatíveis com suas experiências vividas, para que o aluno se mobilize para uma participação mais ativa, tá certo? E por último, né, nessa questão aí da relação professor-aluno, então, evidentemente, o papel de mediação exercido em torno da análise dos conteúdos, ele exclui a não diretividade como forma de orientação do trabalho escolar, porque o diálogo adulto-aluno ele é desigual. Então perceba, então essa prática ela vai excluir a não diretividade, né? Como a gente disse, partindo do pressuposto da desigualdade que tem nessa relação entre professor e aluno. Então, eu vou deixar claro aqui esses dois conceitos. O que é uma pedagogia diretiva e o que é uma pedagogia não diretiva. Então perceba, ó, a pedagogia diretiva é uma abordagem pedagógica em que o professor fala e o aluno reproduz. Então perceba que nessa pedagogia diretiva, nós temos ali como o protagonista do processo de ensino-aprendizagem o docente, o professor. E como agente passivo, nós temos, de outro lado, o aluno. Perceba que é uma característica bem clássica, né, lá da pedagogia liberal, sobretudo a liberal tradicional. Agora, a pedagogia não diretiva, o professor atua como um facilitador. O conhecimento, porém, vem do aluno, né? Então, essa pedagogia diretiva, o professor é só um facilitador. No entanto, o conhecimento vem do aluno. Então, essa prerrogativa aqui, ela está excluindo, né, essa não diretividade, porque ela reconhece que o professor, ele é sim um agente que detém mais informações, né? Eu vou sim partir de um conhecimento prévio, de uma realidade que o aluno está ali inserido. No entanto, o professor, ele assume o protagonismo, ele assume a capacidade de mediar esse processo de conduzir a turma, né, que ele está trabalhando naquele contexto escolar ao conhecimento, tá certo? Então, o adulto, ele tem mais experiência acerca das realidades sociais, ele dispõe de uma formação, ao menos deveria dispor, né, para ensinar. Ele possui conhecimento e aí ele cabe fazer análise dos conteúdos em confronto com as realidades sociais. Então, assim, é uma responsabilidade muito grande que acaba recaindo sobre o ombro do docente, porque ele vem ali de uma realidade diferente, ele traz ali uma bagagem diferente, juntamente com seus conteúdos, mas ele precisa se deparar com um cenário de diversidade e trazer conteúdos que partam dessa diversidade, né? E que possam fazer o link dessa diversidade com um conteúdo mais estruturado, certo? Os pressupostos de aprendizagem que essa tendência traz, né? Então, por um esforço próprio, o aluno se reconhece nos conteúdos e nos modelos sociais apresentados pelo professor. Assim, eles podem ampliar a sua própria experiência, né? O conhecimento novo se apoia numa estrutura cognitiva já existente, ou o professor provê a estrutura de que o aluno ainda não dispõe. Então, perceba que, mais uma vez, a gente faz um link com aquela prerrogativa de David Alsbury, né? Que é dos subsucessores.
Então, dependendo do assunto que o professor vai trabalhar, o aluno já tem alguma informação que ele pode ancorar naquele conhecimento prévio. No entanto, se o aluno não tiver esse subsunsor, essa capacidade inicial, esse link de ancoramento, o professor precisa ter a capacidade de criar esse link de ancoramento, né, para ele fazer as devidas associações às novas informações que são ali apresentadas, né, a esse discente. Então, o grau de envolvimento na aprendizagem depende tanto da prontidão e disposição do aluno, quanto do professor e do contexto da sala de aula. Então, perceba que nós temos aí, de um lado, o professor, que precisa ser um ser que vai intermediar essa questão do conhecimento. Temos que ter, do outro lado, a predisposição do aluno também em interagir, e também do ambiente escolar, ou seja, recai também sobre a gestão escolar a responsabilidade, né, de deixar aquele ambiente favorável para aquele elo, né, de aprendizagem que o aluno está estabelecendo. Aí nós vemos assim, a responsabilidade que tem, por exemplo, a escola em construir laboratórios que possam, de repente, né, facilitar essa compreensão do aluno de ver um processo mais estruturado a partir do que ele tem concebido ali da sua prática escolar. As manifestações da prática escolar. Então, o esforço de elaboração de uma pedagogia dos conteúdos está em propor modelos de ensino que estão ali voltados para a interação, conteúdo, realidade social. Portanto, visando avançar em termos de uma articulação do político e do pedagógico, aquele como extensão deste, ou seja, a educação a serviço da transformação das relações de produção. Então perceba que é uma pedagogia que ela não vai de todo abordar, por exemplo, ela não vai de todo abortar, por exemplo, as relações trabalhistas, as relações de produção que existem já postas na sociedade. No entanto, ela precisa partir daquilo que o aluno já tem para eu chegar num conhecimento mais elaborado, né, e introduzir lá na frente esse ser humano como um elemento crítico que possa compreender o processo de produção que ele está inserido, né, e possa ali tomar parte disso, né, ou se revoltar e mudar a sua situação.